isso, já estamos de volta com o Sempre Feliz. Estamos falando hoje sobre como a dor pode ser um alerta. Eu recebo o neurologista Rodrigo Vilela e também o quiropraxista Evergisto Souto Maior. Eles estão com a gente, aprovaram a comida, já provamos a comida deliciosa que a Ellen preparou para a gente, uma comida saudável, né? E a gente vai conversar agora sobre isso. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Vamos agora então entender aqui, começar com o Dr. Rodrigo, como a gente explica o mecanismo da dor, doutor Rodrigo? A dor, ela tem sempre uma causa ou ela pode ser uma dor de alguma coisa que o nosso organismo simplesmente deu ali uma misturada, a gente imagina assim, né, leigamente dizendo, alguma coisa aconteceu e causou uma dor. Ela sempre tem uma causa. Em primeiro lugar, eu acho que seria muito interessante nós definirmos o que é dor, né? Todos nós já sentimos, já experimentamos dor em algum momento da vida, mas é difícil nós colocarmos em palavra tal experiência. Dor, por definição, é uma experiência sensorial desagradável, desprazerosa, associada a uma lesão tecidual real que está acontecendo no momento ou potencial. E ela tem três componentes muito importantes. O componente sensorial discriminativo, que é a minha capacidade de saber onde está doendo, como está doendo, quando está doendo, por quanto tempo está doendo. O componente também afetivo, motivacional, que é o meu desagrado, o meu medo, o que eu sinto em relação à minha dor. E o componente cognitivo avaliativo, que é como eu interpreto aquela dor, o significado daquela dor para mim. E a dor, ela tem uma outra característica interessante, porque nenhuma outra experiência rivaliza, compete com a dor na sua capacidade de prender a nossa atenção, de focalizar, direcionar as nossas ações e, além disso, de causar sofrimento. Respondendo, então, a sua pergunta, por incrível que pareça, o nosso sistema nervoso central, principalmente o nosso cérebro, ele tem a capacidade de gerar dor mesmo na ausência de um estímulo doloroso. Isso ocorre em algumas síndromes de dor crônica, como, por exemplo, a principal doença neurológica crônica que existe, denominada enxaqueca. O paciente tem dores de cabeça de repetição, posso até que dizer do nada, mediante exposição a gatilhos que não causam dores em outras pessoas. Mas, na grande maioria das vezes, a dor, sim, ela é deflagrada por um estímulo doloroso. Pode ser químico, mecânico, elétrico, térmico. Ok, ótima explicação. Eu tive essa dor de cabeça do nada aí ontem. Tava tudo bem, aí do nada, né? Você fala assim, ó, não é que eu dormi mal, não é que eu pratiquei um esporte, porque às vezes acontece comigo, né? De muita intensidade, não aconteceu nada que pudesse ser esse gatilho aí do nada, mas ela também foi embora do nada com um remedinho. Bom, eu queria que você começasse, Evergisto, explicando a sua profissão, porque muita gente ainda não conhece, não é? As pessoas conhecem a fisioterapia, mas a quiropraxia mesmo, né? Ainda não é tão conhecida. Obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre essa profissão, que de fato é nova no Brasil. Ela é muito nova e ela é de origem americana. Uma das principais características da quiropraxia se confunde com a terapia manipulativa articular, né, a manipulação de coluna. Só que isso não define a profissão. Várias profissões da saúde, algumas ocupações, fazem uso das terapias manipulativas articulares, inclusive a fisioterapia traumato-ortopédica. Na China, onde tive o privilégio de fazer uma residência, tem lá o Tuinal ortopédico, no Japão tem o Seitai, tem a osteopatia, e nós temos também a quiropraxia. A quiropraxia, ela também está mergulhada na neurologia, só que não no contexto nosológico, como tão bem explicado pelo Dr. Vilela. Ela está dentro do contexto mais da comunicação. Né? Nós trabalhamos na parte morfológica da coisa, da forma como o cérebro fisicamente se comunica com as partes corporais. Né? Então, nós trabalhamos nesse sentido, desde pediatria em tenra idade até idosos e avançada idade, e também tem em veterinária. Ah, que interessante, muito interessante. Quando, doutor Rodrigo, a pessoa é indicada, por exemplo, para uma quiropraxia? Claro, existem vários tipos de dor, mas no caso, já pegando aqui o gancho dele, ela é indicada pelo médico ou as pessoas vão direto a um quiropraxista para... Estou com dor no pescoço, estou com dor na coluna, como funciona essa indicação? Eu acredito que mediante uma dor muito intensa, o paciente ele deve procurar ajuda médica inicialmente, uma ajuda médica formal para poder determinar qual é a causa da dor, porque de fato a dor pode ser um alarme de uma
causa subjacente catastrófica, que pode até levar o paciente a óbito ou a uma sequela neurológica permanente. Então, em primeiro lugar, é muito importante, mediante uma dor nova, uma dor intensa, ou com outros sinais de alarme, como uma disfunção neurológica associada, procurar um médico para que nós possamos determinar a causa da dor. E aí, Antes, desculpa de você continuar, como você disse, uma dor com uma disfunção neurológica, ou seja, aquela pessoa que teve uma dor de cabeça absurda e ela perde o sentido, Exato. ela, né, aí Isso pode ser um mesmo. aneurisma, pode ser uma Isso coisa mesmo, mais perfeito. grave. Exatamente. Então, para que as pessoas não pensem assim, eu vou tomar um remédio muito forte e vou ficar bem. Quer De dizer, forma alguma. pode Perigoso acontecer algo muito grave. A automedicação, ela é ruim tanto para a dor aguda quanto para a dor crônica. A dor aguda, porque a dor ela tem essa função de nos dar um alarme, de nos comunicar que algo de errado está ocorrendo com o nosso corpo. E, além disso, pela própria sensação desagradável que eu já havia citado, ela nos impele ao repouso, dando o tempo necessário para que o tecido lesionado se repare. Então, a dor ela é muito importante, a dor aguda. O paciente com dor aguda que se automedica, ele pode perder um diagnóstico e, sem o diagnóstico, ele não terá a intervenção necessária, que muitas vezes poderia salvar a sua vida. Verdade. Já o paciente com dor crônica que se automedica pode piorar a condição também geradora da dor crônica, como, por exemplo, no caso da enxaqueca. O pior vilão é o uso excessivo de medicamentos, quando o paciente toma analgésicos mais do que 10 dias por mês. Isso tende a cronificar ainda mais as dores de cabeça, assim como em outros casos também de dor. Então, a automedicação está sempre errada. Ela nunca Verdade. deve ser incentivada. Então, eu acho que também é legal você só falar a diferença entre a dor crônica e a dor aguda. A crônica é aquela que, digamos assim, não tem cura. A pessoa tem uma dor e não tem cura, ela vai ter um controle, ela vai ter um tratamento, mas é uma dor que vai acompanhar aquela pessoa para sempre. Seria essa definição, doutor? Muito interessante sua pergunta. Antigamente, nós trabalhávamos e ainda trabalhamos com uma divisão temporal artificial de 3 meses. Alguns autores consideram 6 meses e outros até 12 meses. Mas o mais aceito é 3 meses. Quando uma dor persiste por mais de 3 meses, ela é considerada uma dor crônica. Entretanto, essa divisão é um tanto quanto arbitrária. Dor crônica é aquela que se estende por um período de tempo além do esperado para sua resolução. Por quê? Nós temos mecanismos no nosso sistema nervoso que, por incrível que pareça, geram dor e que bloqueiam a dor. Quando ocorre um desequilíbrio nesse sistema com uma tendência de predominância dos sistemas que geram a dor em detrimento daqueles que bloqueiam, o paciente que antes tinha uma dor aguda desenvolve uma dor crônica. A dor crônica, inclusive, pode ser desenvolvida na ausência de um estímulo doloroso periférico. Então, o paciente pode não ter absolutamente nada e desenvolver uma síndrome de dor crônica. A dor crônica pode surgir a partir de uma dor periférica, como, por exemplo, o caso citado previamente do rapaz que estava com uma dor no joelho, essa dor se cronificou, muito provavelmente relacionado a um episódio depressivo maior, talvez em decorrência do óbito do pai. Então, os aspectos psiquiátricos também são muito importantes e devem ser avaliados, porque eles podem levar à cronificação precoce da dor em processo de catastrofização. Então, a dor crônica ela surge nesse contexto, num contexto em que ocorre um mecanismo de facilitação central da dor. Ok. É interessante a gente sempre se lembrar que a gente é um todo, né? Nós somos um todo, um ser completo, complexo. Exato. Então, não tem como separar o emocional, o físico, tudo vai sendo afetado uma coisa de uma outra e pode virar uma bola de neve. No caso, por exemplo, do Lucas, que a gente assistiu antes do intervalo, a matéria do Lucas, ele estava com uma dor no joelho que se cronificou, como o doutor Rodrigo disse, e aí veio a perda do pai, veio a obesidade, o que piora ainda a dor no joelho e que muitas vezes, porque ele fazia atividade física antes e agora não pode fazer mais, o emocional piora, o que piora mais ainda a dor no joelho, ou seja, vira uma bola de neve, uma coisa sempre puxando a outra, então tem que se tratar como um todo. Tem uma autora francesa, muito respeitada, Thérèse Betterrat, na década de 80 para 90 ela postulou uma tese informando que o corpo tem suas razões. De uma maneira incrível, fantástica, Deus nos criou e o sistema nervoso central ele é responsável por tudo. A única parte pensante do seu corpo é o cérebro. E é necessário que se compreenda
como que esse cérebro se estabelece essa comunicação com o todo. Né? A gente tem visto que a pior dor que existe, em alguns casos, é aquela que o paciente está sentindo. Então, o limiar de dor varia de um para o outro e tudo mais. Temos alguns médicos neurologistas e também graduados em quiropraxia, como o Dr. Scott Haltman, um grande pesquisador norte-americano, o Ben Carson também, que eles têm bastante pesquisas nessa área que mostram que, às vezes, é necessário você buscar a causa, porque a dor ela faz parte de um sistema de comunicação. É como se o nosso sistema tivesse dois processadores, um responsável pela funcionalidade do seu corpo e o outro que é a sua razão, sua capacidade de aprender e fazer escolhas e assimilar tudo isso. Você não conhece uma pessoa que cometa autoextermínio porque quis parar de respirar. O corpo obriga a respirar, quer ele queira ou não. Ou alguém que fica dormindo uma semana ou acordado uma semana. O nosso corpo tem um sistema de manutenção independente da nossa razão que exerce alguma influência sobre ele. Então, essa compreensão da causa da dor é fundamental, porque tirar dor sem entender o motivo dela, além de um ato irresponsável, ele pode trazer grandes riscos, como bem alertado pelo Dr. Vilela. Verdade. Então, a quiropraxia ela é uma profissão de primeiro contato e nos países desenvolvidos onde ela é estabelecida formalmente, o paciente tem acesso direto a ela e esse profissional tem autonomia e capacidade e competência para avaliar e encaminhar caso não seja para ele aplicar a técnica adequada. Então, ainda há pouco conhecimento dessa área no Brasil, mas a gente vê pacientes aí com 20, 30 anos de dor aguda, crônica também, e que, em alguns casos, a gente adota o procedimento adequado, avalia, eu sou especializado, por exemplo, em ressonância, raio-x, diagnóstico por imagem, e a gente faz uma avaliação adequada e adota ali um método que vai reverter a causa disso. Como, por exemplo, uma dor aguda por uma hérnia de disco extrusa. Né? A hérnia de disco é consequência de uma disfunção biomecânica. Isso, aproveita então né? que você está falando a única da forma coluna. que o seu cérebro tem de se comunicar com tudo é na parte motora, é por vias neurológicas que passam dentro da coluna vertebral. Então, a partir do momento que ocorre alguma disfunção em alguma estrutura dessa, essa disfunção pode gerar um comprometimento funcional mecânico no disco e gerando então a hérnia, que de fato em alguns casos é até cirúrgica. Mas a origem do problema não é a hérnia, ela é consequência de um problema primário. Aí a necessidade de ver se tem alguma formação congênita, se tem alguma questão de hábito, tem uma série de fatores, traumas, até emocionais, que potencializam isso. Então, toma-se uma complexidade muito grande essa questão da dor. E é de um grande risco. Nós, profissionais da saúde, que eu sou há 33 anos atuando nessa área, a gente vê o abuso de automedicação. A quiropraxia não entra nessa área, nós somos conservadores e, quando necessário, a gente trabalha em parceria com outros médicos ou não encaminha, mas é muito grande. As pessoas têm farmácias em casa. É verdade. Tem farmácias em casa e isso gera um problema sério até para o próprio médico, que tem que avaliar. Ele não sabe se a reação que o paciente está tendo já é efeito da medicação que ele usou, se é do problema em si. E é verdade. É Dificulta complicado. o diagnóstico, como o doutor Rodrigo mesmo disse também. É ver visto quais são exercícios, por exemplo, cita algumas coisas para a gente, para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês e às vezes confundem com a fisioterapia. Define para a gente rapidinho. A fisioterapia é uma profissão fantástica. No contexto reabilitativo funcional, não existe profissional melhor preparado que o fisioterapeuta para esse fim. Todo o histórico, toda a sua bagagem acadêmica é nesse sentido. No entanto, a quiropraxia, ela trabalha nesse conceito de potencializar a capacidade que o corpo tem de se autorregenerar por meio do sistema neural. Tá? Então, por exemplo, é diferente eu estar trabalhando com um paciente que teve um trauma, uma lesão, quebrou, o médico fez a cirurgia necessária e passou para uma fisioterapia reabilitá-lo, como bem demonstrado aqui no exemplo que foi passado VT. Mas existem situações em que a gente trabalha para potencializar a capacidade do corpo se readaptar. Por exemplo, eu corto minha mão, procuro um médico, ele vai ali suturar aquilo. No momento do corte, houve uma dor. Meu corpo me avisou daquele corte. O médico fez o que tinha que ser feito, costurou aquilo e tal. Em 2 dias eu nem sinto mais a dor do corte. Dali uns 10 dias eu vou tirar aqueles pontos. Mas o machucado ainda está ali, não está doendo mais. Se eu der um tapa na mesa, aquela dor virá de uma forma muito aguda. Mas nem machucou nada, só doeu. É o meu sistema me avisando, olha, não mexa aí, eu estou tentando resolver isso. Então, o quiropraxista atua nessa área de potencializar a capacidade que o corpo tem de se autoadaptar, de permanecer saudável. Né? Nós trabalhamos, por exemplo, com crianças que têm inquietação do sono por disfunção biomecânica lombosacra.
meninos não dormem, tem picos de agitação a noite toda. Trabalha-se nessa questão de relaxamento das meninges, que está totalmente relacionado com o sistema nervoso central, e a criança normalmente normaliza isso. Então, não é uma questão de reabilitação, é de potencialização dessa capacidade que o corpo tem de se autoadaptar. Ok. Gente, o nosso tempo já está quase acabando, mas a gente ainda tem tempo ainda de saber um pouco mais de vocês. Queremos explorar. Eu falei que está acabando e eles já começaram até a sair ali. Bom, doutor Rodrigo, quais são as dores mais comuns? Você já citou uma das mais comuns, que é a enxaqueca, né? Talvez uma das maiores reclamações que as pessoas têm. Sim. E as outras dores que as pessoas sentem de uma forma mais comum, sem ser a dor ligada a uma outra doença, uma outra patologia. De uma forma geral, dores posturais, por exemplo, hoje em dia a gente tem a questão do uso do celular, que tem causado, acho que muita dor, né, nessa região cervical, que as pessoas ficam muito assim. E já vou emendando um tanto de coisa aqui para aproveitar o tempo, doutor Rodrigo, você é um mestre, né? Ensina, todos os dois falam tão bem. As crianças estão correndo risco de já terem dores muito precoces também por causa de uso de celulares, tablets e toda a tecnologia, abandonando os exercícios físicos? Sim, as dores mais comuns são dores de cabeça e dor lombar. São os tipos mais comuns de dor que nós temos. Em relação à questão dos aparelhos, se as crianças e os adolescentes, se eles assumirem posturas inadequadas para a utilização dos mesmos, sim, elas estão sob maior risco. E com certeza absoluta, a atividade física é extremamente benéfica para o controle e para a prevenção de síndromes de dor crônica. Então, a atividade física ela é extremamente aconselhável. Todos nós deveríamos fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Nós temos vários tipos de dor. Nós temos as dores neuropáticas, que decorrem de lesão ou disfunção do sistema nervoso. Temos as dores musculoesqueléticas, que decorrem de problema no sistema musculoesquelético, na musculatura, nos ossos, tendões, ligamentos. Temos as dores inflamatórias, que decorrem de processos inflamatórios, infecciosos. Então, são vários os tipos de dor que existem. Eu acho que uma mensagem muito importante que deve ser passada para os nossos ouvintes de hoje é que dor crônica tem tratamento, sim. Os pacientes, eu costumo ouvir muito de alguns pacientes que me procuram pela primeira vez, que se habituaram a viver com dor, que já se acostumaram, que por determinado tempo na vida até desistiram de procurar ajuda médica, desistiram. Não me acostumei, já estou sentindo dor por tanto tempo. Então, a dor ela tem solução, tem como nós melhorarmos de forma substancial a qualidade de vida do paciente, principalmente através de um atendimento, de uma avaliação multidisciplinar. O paciente com dor crônica, ele precisa ser medicado por um médico neurologista, por um médico anestesiologista, então ele precisa de medicamentos, precisa também de uma avaliação psiquiátrica. Muito comumente, um transtorno depressivo maior, um transtorno afetivo bipolar, um transtorno de ansiedade generalizada, do estresse pós-traumático, um transtorno do pânico, podem estar agravando essa dor crônica. O paciente muitas vezes precisa de psicoterapia também é de extrema importância, precisa de fisioterapia, então é necessária uma abordagem multidisciplinar para o paciente com dor crônica. Mas todo paciente com dor crônica pode ter pelo menos um alívio parcial das suas dores e pode ter uma recuperação parcial ou completa de sua funcionalidade. Então, é muito importante que todos tenham isso em mente, que há sim solução e que a medicina está evoluindo cada vez mais nesse sentido, juntamente com as outras áreas da saúde que são igualmente importantes. Ótimo. Muito obrigada, aprendemos muito. Tinha muitas outras coisas que eu queria perguntar O corpo também. precisa de movimento, se não mexeu... É verdade, é verdade. Movimento. A gente tem, assim, várias coisas para terminar, né, mesmo? Que a gente pode dizer também, né, principalmente vocês, claro, os profissionais, que se a pessoa cuidar, já diminui muito vários tipos de dor, que seria, como já citou, a atividade física, a obesidade, né, que deve ser evitada, hábitos como fumar, beber, esse tipo de medicação exagerada, tudo isso vai proporcionar vários outros tipos de dor que talvez não aconteceriam nessa pessoa que evitasse esse tipo de Coração hábitos. alegre sempre é um bom remédio, né? Um estilo de vida tentando manter níveis de estresse constantemente baixos, algo tão difícil nos dias de hoje, talvez o motivo pelo qual os jovens estejam apresentando mais precocemente síndromes dolorosas. Mas então eu acho que tentar reduzir o estresse, ter bons hábitos de vida, dormir bem também é fundamental. Existe uma importante relação entre sono e dor. Então eu acho que quanto mais saudável for a nossa vida, menor a chance de nós desenvolvermos
essas síndromes tão complexas de dor crônica. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Muito Eu que obrigada, agradeço. Evergisto. Já memorizou bem, obrigado. Perguntei para ele se tinha outros, ele falou que tem pouquíssimos nomes iguais ao dele, mas muito obrigada, aprendemos muito, foi ótimo ter vocês. Sempre à muito queridos. disposição. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.